com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite. Bem-vindos sejam todos ao canal Igreja em Espírito em Verdade. É o nome do canal. Nós temos 3 programas distintos. Manhã de Confissão de Fé, onde trabalhamos encorajando as pessoas. Gotas de Sabedoria 11h40 e agora, às 20 horas, de cunho teológico, principalmente trabalhando a escatologia consumada. Pois bem, direto ao ponto, sem muito tempo a perder, esse aí é o tema. O Evangelho eterno não é para nós. Isso mesmo. O falar do Evangelho eterno, que virou até um terceiro evangelho na mão dos mestres por aí. A graça agora está cheia de mestres. Primeiro, deixa eu dizer uma coisa. Eu não estou aqui para refutar o irmão A, o irmão B. A nossa luta é doutrinal. É contra todo e qualquer ensino que vá contra a sã doutrina. Há muito tempo, e eu também já falei, que o Evangelho é eterno, que o Evangelho é eterno. E algum tempo atrás, a filosofia tem batido a porta do Evangelho e apoiado em Apocalipse 14, versículo de número 6, criaram um terceiro Evangelho, a plenitude do Evangelho, em cima de Apocalipse 14, 6, dizendo que agora nós não estamos mais na graça, que não existe mais igreja, e arrumaram várias condenações, apoiado em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, disseram que o Evangelho da graça não existe mais, e que nós estamos agora vivendo o Evangelho eterno, e que chamam também de terceiro evangelho. Vamos ler. E já ouvimos até falar que esse anjo aqui era até Paulo com o evangelho eterno. É bem verdade que o evangelho é eterno, no sentido de eternidade, mas esse eterno aqui, já já eu vou te mostrar o que é. Primeiro vamos fazer uma leitura, né? Aonde eles se baseiam, que nós agora estamos vivendo esse evangelho aqui. Preste bastante atenção, que o burro de 4ª série vai dar uma aula nos mestres que vai dar gosto de ouvir. Fica comigo até o final. Vamos ler? Vamos ler? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Como eu não tinha reparado nisso? Olha, esta era a linguagem judaica, a tribo. Existe tribo hoje de Israel nos dias de hoje? Começou a acender os olhos? Agora vamos ler o versículo de número 7. Que os mestres que elaboraram esse terceiro evangelho, do evangelho eterno, dizendo que não existe mais a graça de Deus, nunca leram o contexto que é o versículo 7. Esse anjo com o evangelho eterno, ele tinha uma mensagem. Vamos ver qual é a mensagem do evangelho eterno no versículo de número 7. Dizendo, olha o que esse evangelho eterno dizia, o anjo com o evangelho interno dizia, olha é a mensagem em grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. Pode parar! Ué, o evangelho eterno que eles dizem que nós estamos vivendo hoje está anunciando o juízo de Deus? Ué, mas o juízo não se deu em 70?
Essa conta então não fecha. Ou nós estamos esperando de novo o juízo? Ou esse evangelho eterno preparado pelos mestres da graça vai trazer juízo para nós? Opa! Aí então eu entendo o que Paulo disse, que se um anjo trouxer um outro evangelho da justificação que ele pregava para a igreja de Cristo, é anátema. Olha a mensagem que o evangelho eterno trazia. Vamos ler mais uma vez, dizendo em grande voz, olha a mensagem do evangelho eterno. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. É esse evangelho que pode ser pregado hoje? O evangelho do anjo eterno? Ele está trazendo juízo, mas o juízo foi em 70. E veja, ele não está sozinho, não. Junto com ele tinha um outro anjo. Olha o que o anjo junto com ele dizia. Seguiu-se outro anjo. Viu a falta da gente não ler o contexto? Dizendo, olha o anjo que seguia o anjo do evangelho eterno. Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho do seu furor, da sua prostituição. Meus irmãos, se isso é o evangelho para hoje, qual o juízo que está sobre nós? Então o juízo não aconteceu em 70? Eu sempre achei muito estranho, e eu só descobri isto, por causa desta pérola maravilhosa que eu tenho, chamado Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia de Jerusalém, lá no capítulo 14, ele diz assim, os anjos anunciam a hora do julgamento. Eu disse, eu sempre ouvi dizer que esse evangelho eterno era o novo evangelho, o evangelho da graça. Eu estou ouvindo até os mestres da graça dizer que esse é o terceiro evangelho. Como é que o anjo está dizendo aqui? Como é que a Bíblia de Jerusalém está relatando aqui que os anjos estão anunciando o juízo? Aí, como eu também tenho esta outra ferramenta, o dicionário Vine, que é o dicionário grego, eu fui pesquisar o que significa a palavra eterna no grego. E sabe o que eu descobri? Olha só, eu vou mostrar aqui na tela do meu computador. A palavra eterno no grego significa aionios. Eu não sei se dá para você ver. Tá dando para ver aí, minha esposa? Olha que a palavra eterno no grego é aionios. Aí você pesquisa na sua casa. Aionios não é o verbo aionios, é tempo indefinido e não tempo sem fim. A palavra eterno no grego, aonde está escrito esta passagem de Apocalipse 14, ele não é um tempo sem fim da eternidade. Você pesquisa aí na sua casa. Ele significa um tempo indefinido. Vou dar um exemplo. Qualquer dia eu vou na sua casa. Posso ir amanhã, posso ir quinta-feira, posso ir semana que vem, o ano que vem. Isto está um tempo indefinido. Isto é aionios. O tempo sem fim. Nunca mais eu vou na sua casa. Isto é um tempo sem fim, nunca mais eu vou. Só que o verbo ali, evangelho eterno, era o evangelho do tempo indefinido. E estava mostrando que a qualquer momento iria acontecer um juízo. Aliás, era isto que aquele evangelho pregava. Este evangelho ali, do juízo, era o evangelho da circuncisão, que os mestres estão dizendo que nós temos que viver. Lembra que Pedro disse o juízo começa pela casa de Deus? Lembra que Tiago disse o juiz está às portas? Lembra que Apocalipse anunciava o juízo, eis que venho sem demora? E o evangelho da incircuncisão, da graça de Deus, disse não,
Vocês estão justificados pela fé em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Paulo advertiu, para vocês, gentios, até que um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho, ele seja anátema. Foi por isso que eu trouxe uma mensagem dizendo que o terceiro evangelho, ou o evangelho eterno, colocado pelos mestres aí sorrateiramente nos grupos de WhatsApp, o terceiro evangelho é anátema. Por quê? Porque esse evangelho anunciado pelos anjos estavam trazendo o quê? Juízo contra o povo de Jerusalém, mostrando que o juízo de Deus tinha chegado e mostrando que a Babilônia, que caiu no ano 70, tinha chegado à sua sentença. Esse evangelho é anátema para nós. Nós não estamos debaixo do juízo, nós estamos sobre a cobertura do eterno, não do evangelho eterno, aionios, porque aionios no grego significa o tempo indefinido. A qualquer momento o juízo chegaria sobre Jerusalém. Era o que aquele anjo, que não era Paulo, era aquele anjo que tinha ministração sobre a lei, seguido de 2 outros anjos, porque, se eu não me engano, havia, olha lá, no versículo 9, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro anjo. É que eles só mostram o anjo do evangelho aionios, o anjo que anunciava o juízo, mas tinha o anjo que anunciava a queda da Babilônia e tinha um anjo que dizia se alguém adorar a besta. Esses 3 anjos podem ministrar sobre a graça de Cristo que somos nós? Não. E por que os mestres nunca mostraram isso? Foi preciso, então, um burro com a 4ª série vinha público aqui e ensinar eles? Claro, corri lá, falei com meu irmão Elcio, falei com outro soldado valoroso de Cristo, nosso irmão Jorge Valente, eles já foram aí disseminar estas verdades. Vamos ler de novo. 6. Vi o outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho aionios, um evangelho com o tempo indefinido. Esse evangelho com o tempo indefinido era o evangelho da circuncisão, que já vinha sendo anunciado por Pedro. Pedro disse, olha, o juízo começará pela casa de Deus. E quando no Apocalipse ele viu esse anjo voando, eu sabia que não poderia bater. Ora, se Paulo disse que um anjo viesse, se um anjo viesse trazer um outro evangelho, ora, esse aqui é um outro evangelho diferente de Paulo, era o evangelho do juízo. Sim ou não? Sim. Então, qual é o evangelho verdadeiro? Depois desta clareza pregada, mostrada, e você vai pesquisar na sua casa, bota eterno, pesquisar eterno no grego, vai aparecer aionios, igual te mostrei. Você pesquisa o que é aionios, vai aparecer embaixo. Aionios é um tempo indefinido e não um tempo sem fim. A exemplo do que eu dei. Qualquer dia eu vou na sua casa. Tempo indefinido. Nunca mais vou na sua casa. Tempo sem fim. Só que nós nos pegamos a só esse texto e eles se baseiam só nesse versículo. O evangelho é eterno. Eu já disse isso várias vezes. Só que eu tenho aqui uma postura da verdade, vim a público e falar. Eu errei. Quando eu também disse, o evangelho é eterno, se apoiando em Apocalipse 14:6. Porque o evangelho é para a eternidade no tempo sem fim. Enquanto existir o sistema religioso, o eterno, no verbo tempo sem fim, deverá ser pregado. E eles estão dizendo que não. Então, se nós temos que pregar esse evangelho de Apocalipse 14:6, nós temos que pregar o evangelho do juízo. Porque este anjo com esse evangelho eterno tem uma mensagem. Qual era a mensagem? Versículo de número 7, dizendo em grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo.
É isso, mestres do evangelho da graça. Porque a graça agora, nós corremos dos teólogos, caímos na mão dos mestres com as suas filosofias. É esse evangelho eterno que vocês dizem que é o terceiro evangelho? É esse evangelho eterno que vocês apoiam para dizer que nós estamos na plenitude desse evangelho aí? Essa é a terceira plenitude? O terceiro evangelho? O evangelho de juízo? Não existe outro evangelho. O evangelho é o da graça. O apóstolo Paulo disse isso em Efésios, capítulo 2, versículo de número 5. Ele começa um diálogo com os seus irmãos lá em Éfeso. Alguns deles haviam passado da transição, né? Tinham vindo junto com ele da transição, judeus convertidos, e outros a comunidade dos gentios que tinham então entrado na comunidade cristã. Paulo começa o seu argumento a partir do versículo 1, mas todos conhecemos, vamos ler o versículo 5, alguns versículos, se eu não me engano, até o versículo 7, aonde fecha esse entendimento perfeito. Estando nós mortos em nossos delitos, não eu e nem você, passamos de 70 DC. Esse evangelho de juízo é o evangelho que eles pegam, que é o terceiro evangelho, o evangelho da plenitude que eles estão pregando por aí. É o evangelho, é a mensagem baseada em Apocalipse, capítulo 4, versículo 6. A mensagem daquele evangelho traria juízo. E o anjo que acompanhava ele anunciava a queda da Babilônia. E o outro anjo estava dizendo sobre a adoração da besta. A menos que nós esperamos juízo e a queda da Babilônia, o evangelho eterno de Apocalipse 14:6 vai ser pregado. Se nós acreditamos pela escatologia consumada que o Senhor já veio, então nós não estamos nesse terceiro evangelho, nesse evangelho eterno de Apocalipse 14:6. Então Paulo diz: estamos nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Veja, eles foram salvos pela graça. Estavam debaixo da lei, a graça de Cristo os salvou. Versículo de número 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Eles estavam mortos e não nós. E eles então tiveram uma posição superior. Ficaram assentados nos lugares celestiais com Cristo. Versículo de número 7. Para mostrar, presta atenção nesta frase, nos séculos vindouros, a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. A pergunta que eu faço aos senhores, de acordo com esse texto, é: de Paulo para cá, passou pouco tempo ou passou séculos? Séculos. A mensagem é do evangelho eterno de Apocalipse capítulo 6, que traz juízo, ou a mensagem nos nossos dias é essa aqui, a suprema riqueza da graça, para mostrar o que a graça fez com bondade para com eles? Vou responder. Esta é a mensagem. Então, qual é a mensagem de hoje? É Apocalipse capítulo 14, versículo 6, aonde o anjo está mostrando o juízo que era para o povo de Israel e não para nós? Ou Paulo disse, é para dizer nos séculos vindouros? Olha, aí Paulo jogou para o futuro. Paulo não disse está às portas, está vindo, breve. Paulo disse não, é para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Este é o meu papel neste canal, mostrar a suprema riqueza da graça de Cristo, em bondade para com eles e em conhecimento para cada um de nós, que desfrutamos desse banquete, desse conhecimento maravilhoso dado pelo Espírito do Pai no nosso espírito. É para mostrar nos séculos vindouros ou parou em 70 DC? Posso ouvir um amém, como dizia na lei? Posso ouvir um glória? Posso ouvir um abapai? Posso ouvir um coisado? Ah, é para mostrar nos séculos vindouros. No tempo de Paulo estava vivendo no primeiro século. Aqui a palavra eternidade, tempo sem fim, cabe
séculos vindouros. É o que eu estou fazendo. Então, meus irmãos, não entre nessa historinha de três plenitudes baseado em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, porque aquele anjo eterno ali de Aionios tinha uma mensagem de juízo. E não é para nós, o juízo era para o povo judeu. Aquele evangelho Aionios do tempo indefinido significava o evangelho da circuncisão, que estava dando os seus últimos suspiros, que estava se despedindo. Quando o juízo viesse, aquele anjo desapareceria, não anunciaria mais nada, a graça ficaria estabelecida, seria removido o primeiro, sendo estabelecido o segundo, e as mensagens daqueles que detêm este conhecimento seria a suprema riqueza da graça de Cristo, em que eles dizem que acabou. Como se a graça acabou, se o anjo eterno está anunciando o juízo? Como que a graça acabou, se foi em 70 DC que removeu o primeiro e estabeleceu o segundo? Então fica aqui essa explanação coerente, linda, bonita, limpa, texto e contexto, que eles nunca leram, se apoiaram em Apocalipse 14, 6, esqueceram de mostrar qual era a mensagem do anjo eterno. Esqueceram também que, apesar de eu ter a quarta série, eu soletro, mas eu tenho ferramentas apropriadas para não ficar apenas nesta filosofia de grupo de WhatsApp. Esqueceram também que hoje eu tenho acesso à internet e detenho de ferramentas para ir buscar, consultar, cavar, estudar e não ficar preso à filosofia de homens. E aí, o burro com a quarta série vem aqui e mostra com clareza, sem manobra, o que verdadeiramente quer dizer o evangelho eterno de Apocalipse 14, 6. A mensagem hoje é a da graça. Não existe terceiro evangelho. Não existe três plenitudes. A plenitude é da graça. Quando este anjo terminou a sua mensagem, a tônica do evangelho da circuncisão, já disse eu várias vezes nesse canal, era anunciar o juízo. Só Paulo não pregou o juízo. Paulo pregava aos gentios que estavam justificados pela graça. A tônica do evangelho da circuncisão era ir aos judeus e anunciar que o juiz estava às portas. Este aqui era o último suspiro do evangelho da circuncisão, anunciando que o juízo havia chegado. Vamos ler mais uma vez? Eu achei lindo. Deixa eu ver como é que está aqui na NVI. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, Aionios, para proclamar os que habitam na terra, de toda a nação, tribo, olha, Israel, língua e povo. E ele me disse, temam a Deus e glorifiquem, pois chegou a hora do seu juízo. Se esse é o evangelho que tem que ser pregado hoje, vocês me desculpam, não preguem esse evangelho para mim, porque eu estou sobre a graça de Cristo. A graça, sim, no seu termo eterno, sem fim. A graça para ser anunciada séculos e séculos, disse Paulo. Olha, a suprema riqueza da graça é para ser anunciada pelos séculos. Ele deixou essa mensagem. Quando a graça fosse estabelecida, firmada, ele disse que a mensagem estaria na nossa mente e no nosso coração. Hebreus 8, versículo de número 10. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, na parousia, no juízo. Declara o Senhor, porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seu coração. Eu serei o Deus deles. Serei. Quando? Depois do juízo. E quem é que estava anunciando o juízo? O anjo com o evangelho eterno.
E quando ele terminasse a sua mensagem, a mensagem agora da graça, pelos séculos dos séculos, estaria imprimido na mente, no coração. E de fato e de verdade, nós seríamos e somos o seu povo e ele o nosso Deus. Isto é maravilhoso quando você vem a público aqui, sabe, sem manobra, sem as escuras. Você sabe essas mensagens que vão sorrateiramente às escuras, pelas cavernas de Elias, procurando o trovão, procurando se Deus está e nunca está. Você sabe essas mensagens sorrateiras que não botam a cara para vir aqui e revelar de fato e de verdade aquilo que é claro, coerente com o Evangelho? É o que nós fazemos nesse canal. Então, esta é a mensagem. Olha o que é que Paulo disse em 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo de número 10. Quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Deixa eu botar na Almeida, que eu estava na King James Version. Olha lá. Quando, porém, o que vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ele continua uns argumentos que eu não vou parar para não quebrar o raciocínio. Versículo 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu decidi das coisas próprias do menino. Versículo 12. Porque agora vemos como espelho, obscuramente. Era esta visão que Paulo tinha enquanto os pactos se cruzavam. O evangelho eterno do juízo, do aionios, era o evangelho da circuncisão, do tempo indefinido. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas iria ser, ele disse, o anjo com o evangelho aionios, o juízo chegou. Porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora, disse Paulo, eu conheço em parte. Então eu conhecerei como sou conhecido. Versículo de número 13. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. Segura! Corta para mim. Sabe o que eles dizem aqui? Que a fé acabou. Sabe o que eles dizem? Que a esperança também acabou. Sabe o que eles dizem? Que só ficou o amor. Mas aqui não diz isso. Aqui Paulo disse que permanece a fé, a esperança e o amor. Se acabou a fé, o amor também acaba, porque estão na mesma linha. Ele não disse que iria acabar a fé, nem a esperança e nem o amor. Ele disse que o que ia permanecer quando o perfeito viesse era a fé, a esperança e o amor. Ele disse que o amor era maior, mas ele não disse que a fé e a esperança iria acabar. Disse? Não disse. Então, hoje, na plenitude da graça, para anunciar a suprema riqueza da graça, o que é que nós temos? A fé, a esperança, não a esperança que eles tinham de esperar Jesus voltar, mas a esperança e a forte convicção de que nós vamos fazer um mundo melhor, cancelando os falsos mestres, tirando a filosofia do meio da graça, tirando a perturbação da mente das pessoas e trazendo-as para a segurança, o temor que há na graça, na suprema riqueza da graça de Cristo. E ele disse que o maior da fé e a esperança era o amor. Essa é a mensagem. Contra o sistema religioso, usamos as epístolas de Paulo como maduro entre nós, a fé, a esperança e o amor. Entendendo que o maior de tudo isso é o amor. Este amor com que eu propago as verdades do Evangelho. Amanhã, 5h20 da manhã, incansável, como um soldado de Cristo, como um valente que escava, que busca, não na filosofia, não no entendimento de homens, porque na graça não cabe isso. As pessoas pensam que eles foram mestres, doutores, que eles foram presidentes de convenções, que eles foram isso, foram aquilo. Lá na lei
Pensam que na graça eles vão entrar com as suas filosofias. Na graça, não. Na graça, ele chamou as coisas que não são para confundir as que são. Ele chamou as coisas humildes, desprezáveis, as vízias que não eram, para confundir as que eram. Ele chamou os fracos para confundir os fortes. Ele chamou você para ter olhos iluminados e não entrar em falácia. Para você ver e viver a sã doutrina, o Evangelho da graça de Cristo. Melhor noite. Até amanhã, querendo o Pai, às 5h20. Graça e paz.